a gente tem que falar de revisão constitucional. Caio, só me dá o ok se está gravando, se está tudo ok. Eu penso que sim, mas... Beleza. Então, prosseguindo o nosso tópico de poder constituinte, a gente fala de revisão constitucional, tá? A gente viu que o poder, nas aulas anteriores, né, que é encarregado, o poder, em princípio político, de criar a Constituição é o poder constituinte. O poder constituinte originário, ele tem características todas próprias, e nós temos o poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado reformador é aquele que vai ser responsável pela alteração do texto constitucional. E como é que é feita a alteração do texto constitucional do ponto de vista positivo, né? Existem alterações que não são no texto positivo, a gente vai falar mais à frente de mutação constitucional, não é na aula de hoje, mas do ponto de vista do direito positivo, a alteração é feita pelo poder constituinte reformador, que vai, dentro dos seus limites esses estabelecidos pelo poder constituinte originário, fazendo as alterações pertinentes. Isso é algo natural, é algo, diríamos até, necessário. Por que é necessário? Porque se a Constituição não pudesse ser mudada nunca, íamos chegar ao ponto de não tolerar mais essa Constituição. A gente ia ter que ter uma nova, né? Muito mal comparando, pensem numa casa que você nunca pudesse fazer uma obra. Nunca pudesse. Você tem uma casa que no início ela é lindinha, ela funciona, ela tem os acabamentos perfeitos, e você recebeu essa casa linda de presente. Só que o tempo passa, né? Essa casa você recebeu em 1988. Só que, nos termos daquilo que você recebeu, você é proibido de fazer qualquer mudança nela. Você não pode fazer obras de manutenção, então o telhado começa a dar goteira e a escorrer água, as fechaduras emperram, começam a dar problema, você não pode trancar, então as portas têm que ficar permanentemente abertas. Começa a tinta das paredes a ficar suja, a ficar desbotada, e você não pode pintar, você tem que conviver com aquela pintura horrível. O chão vai ficando num desenho, num modelo de azulejo ultrapassado, e você deixa de gostar daquele desenho, porque aquilo ali reflete uma época passada que já não representa a modernidade. Os canos começam a entupir, então você tem os ralos o tempo todo transbordando, você não consegue tomar um banho porque o box fica inundado com água empoçada, não consegue usar as torneiras porque as águas transbordam, porque os canos estão todos entupidos, né? Isso seria... O que você precisa fazer nessa casa? Você precisa fazer uma reforma, né? Porque se você não puder fazer uma reforma, ou você vai ter que se mudar, ou você vai ter que derrubar essa casa e fazer uma nova, né? Simples assim. Isso que acontece no exemplo da Casa Velha é o que acontece na Constituição também. Se você tem uma Constituição
tão proibitiva de mudanças que você não possa fazer reforma nenhuma, o que vai acontecer? A solução que você vai ter vai ser a de derrubá-la, né, de criar uma nova Constituição e aquela ali acabar perdendo a vigência. Não é à toa que no Brasil nós já estamos na 8ª Constituição, né? Constituições de outros países são muito mais duradouras que as nossas. A gente vai ter um momento de história das constituições, mas é só essa reflexão. Tem que reformar. E essa reforma é feita, via de regra, através da emenda constitucional. E a gente já falou das emendas constitucionais na aula passada, falamos dos limites circunstanciais, falamos dos limites temporais, falamos dos limites materiais e falamos dos limites procedimentais que a alteração da Constituição tem por emenda, que é o que está valendo hoje. Só que o procedimento para a reforma da Constituição através da emenda, nós já estudamos, ele é relativamente dificultoso. E o constituinte originário falou assim, olha, a gente está fazendo esse negócio aqui, a gente não sabe se vai dar muito certo, o que vai dar certo, o que vai dar errado. Então, vamos fazer o seguinte, daqui a 5 anos, a gente faz uma revisão da Constituição, que também vai ser uma forma de modificá-la, também vai ser ato do poder constituinte reformador. Só que para essa revisão, a gente vai trazer um procedimento mais facilitado. Não vai ser o procedimento difícil previsto no 60, parágrafo 4º. Isso vai ser um tópico, uma etapa especial da nossa história constitucional, que vai ser só a revisão. E aí foi prevista no ato das disposições constitucionais transitórias a possibilidade da revisão constitucional. Isso está lá no artigo 3º do ADCT. Tá? O que é ADCT? Não é uma competição de jiu-jitsu, não é. Competição de jiu-jitsu é o ADCC, né? ADCC é a competição de jiu-jitsu, o ADCT é o ato das disposições constitucionais transitórias, que fala no seu artigo 3º que a revisão constitucional será realizada após 5 anos contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Só da leitura do artigo 3º a gente vê que o procedimento previsto nele é muito mais tranquilo que o procedimento previsto para emenda à Constituição. Enquanto o procedimento previsto para emenda à Constituição prevê um quórum de 3/5 para aprovação da emenda. Esses 3/5 têm que ser em 2 turnos. E esses 3/5 são feitos, né, em cada casa legislativa, Câmara e Senado. Na revisão constitucional, não se pedia 3/5 para aprovação, se pedia apenas maioria absoluta. A sessão era unicameral, ou seja, uma sessão em que deputados e senadores votavam juntos, não eram em sessões separadas, como no procedimento previsto para as emendas, e o quórum é bem inferior ao das emendas, né? Como eu disse, de maioria absoluta aqui, e lá para as emendas, né, que a gente tem hoje é um quórum de 3/5. Certo? Essa revisão tinha limites. E quais os limites dessa revisão? Primeiro foi o limite temporal, né? Embora não houvesse um limite temporal para que as emendas à Constituição fossem feitas, para a revisão constitucional, sim, né? Um limite de
5 anos. Aliás, é bastante curioso esse limite à revisão de 5 anos, porque a Constituição do Império ela previa também um limite temporal de 5 anos. A gente viu lá quando estudou o poder constituinte originário, né? Aqui eu não sei se foi inspirado na Constituição de 1824, mas o fato é que houve um limite temporal à revisão, que foi o de 5 anos. E o quórum, né, de maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, isso é um limite procedimental, mas tinha também os mesmos limites materiais e circunstanciais que a Constituição prevê para as emendas. Tá? Por que eu falo aqui no slide que são implicitamente as mesmas limitações circunstanciais e materiais que as previstas na emenda constitucional? Porque se você for pegar o ADCT, que é a parte da Constituição que trata da reforma constitucional, e se você for pegar também o texto constitucional, vocês vão ver que não tem nada escrito, nem no ADCT e nem no texto da Constituição, que diga que a reforma constitucional estava sujeita a limites materiais. O que isso quer dizer? Quer dizer que, pela letra da Constituição, você poderia admitir emenda constitucional para qualquer coisa, até para aquilo que é vedado pelo 60, parágrafo 4º. Como assim, Rodrigo? Bom, a Constituição, no parágrafo 4º do artigo 60, fala que, por exemplo, você não pode criar, né, deliberar sobre projeto de emenda constitucional tendente a abolir direitos e garantias fundamentais. Vamos pensar numa garantia básica, vamos pensar no direito à vida, tá? Hoje o direito à vida, né, pelo texto da Constituição originária, só pode ser suprimido em situações de guerra declarada. É a única possibilidade de você admitir a pena de morte. Está lá no artigo 80. Vamos imaginar que na revisão constitucional o legislador constituinte reformador dissesse o seguinte: não, a gente não gostou disso, 5 anos depois da Constituição, vamos dizer que é permitida a pena de morte no Brasil irrestritamente. Ele poderia fazer isso? Pelo texto expresso do ADCT ou pelo texto expresso da Constituição, não haveria limite, não haveria empecilho para isso. Por quê? Porque o 60, parágrafo 4º, fala que não pode ser objeto de deliberação projeto de emenda, e revisão não é emenda, revisão é revisão. E o ADCT também não falava nada sobre isso. Mas a doutrina entendeu e entende que as mesmas limitações que são impostas ao poder constituinte reformador para emenda são aplicáveis para o poder constituinte reformador através da revisão. Então, ele encontraria as mesmas limitações do 60, parágrafo 4º, ou seja, não poderia deliberar sobre projeto de revisão que versasse sobre a abolição de direitos fundamentais, nem sobre a forma de governo, nem sobre o sistema de voto, né, o voto direto, secreto, universal e periódico. Também estaria sujeito àquelas limitações relativas aos princípios constitucionais sensíveis, extensíveis e sensíveis e extensíveis, né?
também não poderia, tá? Mas, claro, isso muito a título doutrinário, porque não teve julgado nesse sentido, mas sim entendeu que estaria sujeito a esses mesmos limites, tá? Observação: a jurisprudência não admite nova revisão constitucional. Como assim? O que seria essa nova revisão constitucional? Imagine que hoje a Constituição esteja precisando novamente de ser alterada. E está sempre precisando, né? A nossa casa é velha, sempre tem algum problema que precisa lá de reforma, né? Sempre tem um cano furado, uma janela quebrada, está sempre precisando de reforma. Só que para fazer reforma, através de emenda constitucional, dá trabalho, né? A gente viu que é um procedimento dificultoso. É admissível, então, fazer uma emenda constitucional para estabelecer uma nova revisão constitucional e, através dessa nova revisão constitucional, viabilizar essa reforma de maneira mais simples, com um procedimento de mais fácil realização? Não, isso não é admitido, tá? Isso seria um limite implícito no próprio 60, parágrafo 4º. Seria algo muito próximo da dupla reforma, que a gente tratou na aula passada, né? Eu tiro um limite para poder passar a boiada, e a jurisprudência não admite, tá? Entende que a revisão constitucional foi uma só, e uma vez ela tendo acontecido, a possibilidade do seu exercício foi exaurida. Com isso, a gente termina o tópico de poder constituinte e a gente já entra em controle de constitucionalidade. Mas, professor, a gente vai dar um salto tão grande na matéria, sim, a gente vai, porque a ideia é que o curso seja dinâmico, bastante dinâmico, então a gente vai fazer alguns saltos no sentido de avançar e no sentido de recuar, né? Do ponto de vista de importância da matéria e do ponto de vista de volume da matéria. Então, a gente hoje segue para controle de constitucionalidade. Eu vou interromper o compartilhamento para colocar uma outra tela, ok? Colocar uma outra tela. Só um instante para eu abrir aqui o meu arquivo. Slide novo, fundo novo, tema novo, né? Tema novo. Muito que bem. Acho que está compartilhando aí direitinho. Dei o ok se tá, só para eu ter certeza. Eu não sou o sujeito mais habilidoso na questão de computação. Me dê um feedback aí se está compartilhando, se não está. Eu acho até que não está. Deixa eu tentar aqui de novo. Não, aqui está dizendo que está. Só me dê aí um feedback se eu estou compartilhando, se eu não estou, porque aí agora eu realmente fiquei na dúvida. Tá sim, beleza. Então, vamos lá.
O controle de constitucionalidade é um tema extenso, tá? Eu vou até ver se faço um teaser para que vocês convidem outras pessoas para participar do curso, porque é um dos temas mais importantes, tanto práticos quanto teóricos de direito constitucional. É um dos temas que mais cai em concurso público, né? Se vocês fizerem, por exemplo, uma estatística do Sebrasp, vocês vão ver que, em média, 30% das questões que caem nos concursos do SESP e Sebrasp são de controle de constitucionalidade, né? Se você pegar controle de constitucionalidade e direitos fundamentais, você tem aí 50% aproximadamente, até um pouco mais do que isso, das questões, em média, que caem nos concursos do Sebrasp. Então, 2 temas, metade da prova. E o resto da Constituição? O resto da Constituição, e da teoria da Constituição, você vai enfrentar no restante das outras questões, nos restantes 50%. Então, vale a pena estudar aqui. O quê? Vale a pena estudar aquilo que cai muito, né? Um estudo inteligente. Então, a gente hoje parte para um estudo mais direcionado a isso, um estudo que vai ser muito proveitoso, tanto para a vida prática, como para a vida de concurso, tá? Muita gente pensa que controle de constitucionalidade é só feito pelo STF e em situações muito pontuais, e também isso não é verdade. Eu vou dar aqui alguns exemplos bem concretos para vocês, que na minha atuação como defensor público, eu pedi para que os juízes fizessem controle de constitucionalidade, tá? E vocês vão ver que isso é possível, e vocês vão ver que isso faz parte da vida mesmo do operador do direito. Às vezes, a gente não tem essa dimensão na graduação ou em algum outro curso, mas é bem concreto, é bem táctil isso. Hoje a gente vai fazer algumas considerações mais abrangentes e, conforme a gente for se aprofundando no estudo, a gente vai fazendo observações mais tópicas, né, mais pontuais. Vamos lá. Bom, uma primeira classificação vai dividir o controle. Bom, primeiro, antes de falar dessa divisão, a gente precisa falar do porquê que existe controle de constitucionalidade. Que diabo é isso? Para que isso serve? Como é que isso funciona? É o seguinte: a nossa Constituição, ela detém supremacia frente às outras leis e atos normativos. Então, a gente tem uma ideia de que existe uma pirâmide. Kelsen falava isso, né? Falava da pirâmide de Kelsen, em que você tem a Constituição no topo e todas as outras leis e atos normativos têm que guardar correspondência à Constituição. Segundo Kelsen, toda norma jurídica encontra seu fundamento de validade na norma que lhe é hierarquicamente superior. Anotem isso, e isso muda a vida, tá? Na medida em que isso está no sangue, isso muda a vida. Toda norma jurídica encontra seu fundamento de validade na norma que lhe é hierarquicamente superior. Toda norma jurídica encontra seu fundamento de validade na norma que lhe é hierarquicamente superior. Repetir isso 3 ou 4 vezes não é à toa, tá? Por que eu repeti isso 3 ou 4 vezes?
porque você só vai conseguir entender a ideia de controle de constitucionalidade, controle de legalidade, controle de convencionalidade, se você tiver com essa premissa no sangue. Então, você tem uma pirâmide, você tem um sistema em que a Constituição está no topo, abaixo da Constituição vem a lei e os outros atos normativos que, por sua vez, vão encontrar fundamento de validade na Constituição. E abaixo da lei, a gente vai ter os decretos, os atos normativos, que têm o seu fundamento de validade na Constituição. Então, os decretos que vão regulamentar, eles não vão ter correspondência diretamente na Constituição, eles vão ter correspondência na lei que eles regulamentam. Estou falando de decretos regulamentares. Tá? Então, por exemplo, quando você fala que um decreto previdenciário, um decreto famoso, o decreto 3048, é o decreto que regulamenta a Lei 8.213. Você tem que fazer a compatibilidade dele com que ato normativo? Você tem que ver se ele é compatível com a Lei 8.213. Não se ele é compatível direto com a Constituição. Não é isso. Você tem que ver se ele é compatível com a Lei 8.213. Da mesma forma, aí sim, você tem que ver se a Lei 8.213, essa lei é a que regula o regime geral de previdência social, se ela é compatível com a Constituição. E assim por diante. Isso vale para tudo. Isso vale para o Código Civil, para saber se as normas de direito civil são compatíveis com a Constituição, por exemplo. Certo? Muito que bem. Partindo dessa premissa de que as leis e os atos normativos têm que respeitar essa hierarquia, porque a Constituição detém supremacia, né, sobre esses atos normativos, você vai fazer essa checagem se aquela lei ou aquele ato normativo guardam correspondência à Constituição. Então, vamos dar exemplos concretos. A gente viu, por exemplo, na aula passada, que foi editada uma lei que mudava a lei das eleições de modo a permitir que houvesse o voto impresso. Fizeram isso através de uma lei. Essa lei foi submetida ao filtro da Constituição. Foram olhar se as normas constitucionais que dizem respeito à eleição permitem que haja uma lei que diga que vai haver o voto impresso. E o Supremo Tribunal Federal decidiu o quê? Que essa lei é inconstitucional porque viola o que da Constituição? Viola o sigilo que o voto deve respeitar, deve guardar. Isso está previsto na Constituição. Então, uma lei que viabilize a possibilidade de alguém verificar o voto de outra pessoa, essa lei não seria constitucional, ela seria inconstitucional. E é para isso que a gente faz controle de constitucionalidade. Gente, dei exemplo do voto impresso sem paixões, tá? Nem para um lado, nem para o outro. É um exemplo mesmo, porque é atual, é uma coisa que as pessoas estão falando. Então, para toda lei, para todo ato normativo posterior à Constituição, a gente vai ter que pegar e ver se essa lei ou esse ato normativo
são compatíveis com a Constituição. Se essa lei e esse ato normativo forem compatíveis com a Constituição, ok, campeão, problema nenhum. Eles vão estar no ordenamento jurídico produzindo os seus regulares efeitos. Se eles forem incompatíveis com a Constituição, eles são natimortos, ou seja, é como se esses atos nunca tivessem existido. Tá? Depois a gente vai estudar a questão dos efeitos temporais disso, mas isso é uma conversa mais para frente. Notem que eu falei que a gente vai analisar se esses atos posteriores à Constituição são compatíveis com ela. Por que eu disse atos posteriores à Constituição? Porque os atos anteriores à Constituição, do ponto de vista técnico, não podem ser taxados de constitucionais ou inconstitucionais. O fenômeno que a gente imputa a esses atos é o fenômeno da recepção ou da não recepção. Se um ato anterior à Constituição não é compatível com ela, a gente diz que esse ato normativo, essa lei, não foi recepcionado pela Constituição de 88. No caso, a gente está falando da Constituição de 88. Se essa lei, o ato normativo, forem compatíveis com a Constituição, a gente vai falar que é constitucional? Não, a gente vai falar, nesse caso, que foi recepcionado pela Constituição de 88. Tá? Algumas pessoas vão falar, foi revogado pela Constituição. Um nome mais adequado não seria revogação, a gente deveria falar mesmo em recepção. Tá? Embora, em termos práticos, seja realmente uma revogação, porque a Constituição, com seu surgimento, tira do ordenamento jurídico tudo aquilo que com ela não é compatível. Ok? Bom, então, quando a gente faz esse controle, a gente pode fazer esse controle quanto ao momento em que esse controle é realizado, a gente pode fazer de duas formas. Repetindo, estou falando de controle, portanto, eu estou falando de atos posteriores à Constituição e não de atos anteriores a ela. Ok? Quanto ao momento, a gente vai ver que esse controle ele pode ser preventivo ou repressivo. Preventivo aqui não é aquele exame que as moças fazem periodicamente. Não. O preventivo aqui é porque ele é antes da norma entrar em vigor. E ele é repressivo depois que a norma jurídica entra em vigor, certo? O controle preventivo, como regra, ele é feito por 3 maneiras. Como ele é feito? Ele é feito contra projetos de leis inconstitucionais e é realizado pela CCJ. Esse controle é feito pelo Poder Legislativo. Como assim, Rodrigo? Vamos lá. Imagina que tenha um deputado federal ou um senador que não conhecem a Constituição. Isso existe? Não, né? Nosso legislativo tem uma qualidade excepcional e todos os deputados e todos os senadores conhecem profundamente a Constituição. Só que não. Não é só que não. Às vezes tem deputado que tem que fazer provinha para provar que é alfabetizado. Se o moço nem alfabetizado
você não vai esperar que ele conheça profundamente o texto da Constituição. Aí vamos dizer que esse deputado que não conhece a Constituição, ou esse senador, ele vire e faça um projeto de lei que seja materialmente contrário à Constituição. Calma, depois a gente vai falar de inconstitucionalidade formal ou de inconstitucionalidade material, mas não é hoje, mas a gente vai falar. Mas vamos dizer que esse deputado faça um texto que é materialmente contrário à Constituição. Vamos voltar a um exemplo radical. A gente sabe que só existe pena de morte no Brasil para casos em que há guerra declarada. Mas esse deputado ouve muito clamor na rua, a violência está muito grande, o povo está assustado, e ele resolve fazer um projeto de lei que diga que é permitida a pena de morte para crimes considerados hediondos. Então, por exemplo, o latrocínio, o estupro de vulnerável, entre outros que são crimes hediondos, sujeitariam o agente à pena de morte. Evidentemente, essa lei é o quê? Inconstitucional. Por quê? Porque a nossa Constituição, a gente vai ver isso lá nos direitos fundamentais, não admite a pena de morte. Ou vamos admitir que esse mesmo deputado cria uma outra lei dizendo o seguinte: olha, em casos extremos, é admitido a tortura como meio para a obtenção de prova. Isso pode? Não. A Constituição veda que sejam adotados tratamentos desumanos, cruéis ou degradantes. Ou a gente pode imaginar que esse mesmo deputado diga que não, então a gente não vai torturar, não vai matar, a gente vai jogar o sujeito num calabouço e depois a gente joga a chave fora, nesses casos de crimes hediondos. Isso pode? Também não pode. A Constituição proíbe que seja cominada a pena de prisão perpétua, certo? O máximo que a Constituição prevê, ou melhor, a Constituição não, o Código Penal prevê para que a pessoa fique presa é 30 anos, é isso? Alguém confirma para mim se é 30 anos? Alguém? Estão todos tímidos? Não, exatamente. Não é mais 30 anos, certo? 40 anos, exatamente. O artigo 45, salvo engano, do Código Penal, alterado pelo pacote anticrime, prevê que o máximo de pena cominada, ou melhor, o máximo de pena cumprida por alguém é de 40 anos, certo? Mas esse deputado vai lá e fala que vai, nos casos de crimes hediondos, vai ser tolerada a prisão perpétua. Vejam, todos esses projetos de lei, eu dei exemplo aqui de vários projetos, né? Esse deputado bastante popular, ele vai encontrar entusiastas em boa parte da população, tudo inconstitucional. E aí esse projeto de lei começa a tramitar no Congresso, só que ele vai chegar numa Constituição de lá, do Congresso, que chama Comissão de Constituição e Justiça. Essa Comissão de Constituição e Justiça, ela é responsável pelo quê?
ela é responsável para detectar as inconstitucionalidades e dar um parecer que breque o andamento desse projeto de lei inconstitucional. Como isso é feito antes da lei entrar em vigor, né, do projeto de lei virar lei, isso é um controle preventivo. Eu estou prevenindo uma inconstitucionalidade, certo? O poder executivo, no âmbito federal, o presidente da República, ele também faz controle de constitucionalidade preventivo. Como assim? Ele faz esse controle através do chamado veto jurídico. Como assim, Rodrigo? O que é esse veto jurídico? Imagina que esse deputado está super aclamado pela população. Todo mundo quer mesmo pena de morte, prisão perpétua, tortura. Afinal de contas, o Capitão Nascimento, lá do meu Rio de Janeiro, da tropa de elite, é o herói nacional. O torturador é o herói nacional, né? Todo mundo quer justiça, se é que isso pode chamar de justiça, mas todo mundo quer resultado a qualquer custo. E a Comissão de Constituição e Justiça, ela é composta por deputados e senadores, certo? O Congresso Nacional ele está sujeito a quê? Ao voto. Então, os deputados e os senadores podem olhar lá aquele negócio e falar assim, cara, o meu eleitorado quer isso. Então, eu não vou dizer que esse treco é inconstitucional, eu vou deixar passar. E deixa passar. Os projetos de lei, para que se tornem leis, eles são sancionados pelo presidente da República. Vai lá a assinatura dele. Depois a gente vai estudar processo legislativo, mas quando acaba o processo legislativo, esse treco vai para a mão do presidente da República e ele dá lá o jamegão dele, transformando aquele projeto de lei em lei. E aí o presidente olha para aquilo e diz, não pode. Tá? Esse projeto de lei, que, por exemplo, prevê a tortura, prevê a pena de morte, ele é inconstitucional. E, embora tenha passado pela Comissão de Constituição e Justiça, eu, presidente, detectando que esse projeto de lei é inconstitucional, vou vetar. Eu não vou sancionar esse artigo da lei que prevê a pena de morte, que prevê a tortura, que prevê a prisão perpétua. E ele veta. Esse veto, ele é o que a gente chama de veto jurídico, porque ele não é um veto da cabeça do presidente que achou que aquela lei não era oportuna para o país. Esse veto é um veto baseado em quê? Baseado numa inconstitucionalidade. E o presidente, nesse caso, faz o quê? Controle de constitucionalidade preventivo. Certo? Não só o presidente faz, evidentemente, também o fazem, né, o governador, o prefeito também, né? Estou falando aqui do Poder Executivo de modo geral. Também é feito controle de constitucionalidade preventivo pelo Poder Judiciário, excepcionalmente, né? De regra, tem aqui uma manifestação. Por simetria, entendi. Sim, isso, tá? O governador vai fazer o controle de constitucionalidade das leis estaduais e o prefeito municipal vai fazer o controle da constitucionalidade das leis municipais, né? Preventivamente.
o Poder Judiciário, excepcionalmente, faz controle de constitucionalidade preventiva. Veja, isso é excepcional, tá? Excepcional. A regra é que o Poder Judiciário faça controle repressivo, ou seja, depois que aquela lei entra no ordenamento jurídico, que aquele projeto efetivamente virou lei, é que o Poder Judiciário normalmente faz o controle. Mas a jurisprudência e a doutrina admitem uma exceção a isso. Qual é essa exceção? Imagina que eu sou deputado federal, né? Quem quer me ver deputado federal aí, vote em mim. Vote em mim nas próximas eleições, né? Espero contar com o voto de vocês, eu vou vir candidato, ainda não tenho partido, mas imagina que eu ganhe as eleições e eu vou lá ser deputado no Congresso Nacional. Quem vota em mim aí? Quem vota em mim aí, levanta a mão. Imagina eu ganho as eleições e viro deputado federal. Estou lá tentando dar a minha colaboração para que tenhamos leis que tem assessoria. Deputado tem assessor, né? Deputado, senador tem toda a assessoria dele. Estou lá tentando dar a minha contribuição e aí o que cai lá na minha mesa para eu estudar, para saber se eu vou votar aquele negócio, se eu não vou votar aquele negócio. Cai lá um projeto de lei dizendo que vai ser admitida a tortura, vai ser admitida a pena de morte, vai ser admitida a prisão perpétua. Veja, a Constituição Federal, no 60, parágrafo 4º, diz que o projeto não será objeto de emenda à Constituição, e a gente está falando de emenda, proposta tendente a abolir direito fundamental. Então, eu tenho ali uma violação ao processo legislativo em si, porque nem a deliberação é permitida. Ou eu tenho um processo legislativo com algum vício e eu estou tendo que participar daquele processo legislativo viciado. Imagine que uma lei que, por exemplo, seja de iniciativa exclusiva do presidente tenha sido iniciada por um deputado. E eu, como deputado, estou vendo que aquele negócio é inconstitucional e estou tendo que participar da tramitação daquele processo legislativo de uma lei inconstitucional. A jurisprudência admite que o impetre mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal para obstar o prosseguimento daquele projeto de emenda de lei inconstitucional. Para quê? Para evitar em si a tramitação daquela lei inconstitucional? Não, mas para evitar que o meu direito fundamental de deputado federal de participar de um processo legislativo rígido, de um processo legislativo correto, seja violado. Então, nesse caso, o efeito secundário dessa decisão vai ser, evidentemente, obstar o prosseguimento daquele projeto de lei inconstitucional e por isso que é exceção, tá? Bom, mas nem só de controle preventivo vive o controle de constitucionalidade. A maior parte, o que ganha mais notoriedade é, de fato, o controle repressivo. O controle repressivo de constitucionalidade, ele também é feito pelos 3 poderes, tá? Assim como o controle preventivo era feito pelo Legislativo,
pelo Executivo e pelo Judiciário, né? É feito pelo Executivo no veto jurídico, é feito pelo Legislativo nas comissões de Constituição e Justiça e é feito pelo Judiciário, excepcionalmente, através de mandado de segurança impetrado por parlamentar. O controle repressivo também é feito pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário. Só que aqui a ordem, a regra pela qual esse controle é feito é outra, né? Enquanto lá no controle preventivo a atuação do Poder Judiciário era excepcional, no controle repressivo a atuação do Poder Judiciário é a regra, tá? Em regra, o Poder Judiciário é quem vai fazer o controle repressivo. E ele faz isso tanto no controle difuso quanto no controle concentrado de constitucionalidade. Calma, tanto um quanto o outro a gente vai estudar com bastante calma. Só para vocês entenderem o que é o controle difuso, o controle difuso ele é feito por qualquer juiz. Qualquer juiz faz controle de constitucionalidade e esse controle que é feito aqui pelo juiz da Vara Civil de Paragominas ou da Vara Criminal de Paragominas ou da Vara Civil de Itaituba ou de qualquer lugar, esse controle é o controle difuso. Existem muito mais peculiaridades sobre o controle difuso, a gente vai falar sobre elas, mas por enquanto fica com essa informação. E nós temos o controle concentrado, que, via de regra, é feito pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Mas é feito só pelo Supremo Tribunal Federal? Não, a gente tem controle concentrado de constitucionalidade no âmbito dos tribunais, tá? Mas, por enquanto, guarda essa informação, quem principalmente faz controle concentrado de constitucionalidade é o STF. Mas nós temos controle repressivo sendo feito também pelo Poder Executivo e também pelo Poder Legislativo. Quando é que o Poder Executivo faz controle de constitucionalidade? A doutrina vai dizer que seja o governador, seja o presidente, seja o prefeito, mas a figura do governador é muito gritante aí. Quando percebem que uma lei é inconstitucional, ele pode se recusar a cumpri-la. Isso foi pergunta de prova oral para mim, tá? Isso caiu na minha prova oral. Na verdade, a minha prova oral para defensor público foi só sobre controle de constitucionalidade e uma situação que o examinador quis pegar o meu pé foi nessa questão da negativa de cumprimento pelo Poder Executivo. E a gente vai falar disso com mais calma, porque hoje a gente já só vai pincelar aquilo que está falando pelo horário, tá? Nós temos também o controle de constitucionalidade repressivo feito pelo Poder Legislativo, né? Basicamente, esse controle, eu coloquei aqui 3 hipóteses, mas são 2 hipóteses, feito na situação do artigo 49 da Constituição e do artigo 62 da Constituição. É porque o artigo 62 ele comporta mais que uma hipótese, tá? Quando o Poder Legislativo faz controle de constitucionalidade. Vamos ver o que diz o artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, 5, sustar os atos normativos do Poder Executivo
que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Então, a gente tem dentro do rol dos atos normativos possíveis a lei delegada. Ou seja, é como se o Congresso desse um cheque em branco para o presidente fazer a lei. A lei deveria ser feita pelo Congresso, mas o Congresso vira e fala: presidente, faça você. Essa lei delegada, esse cheque em branco, mas não é tão em branco assim. Você tem um limite dessa delegação. Então, é como se você dissesse assim: olha, eu te dou um cheque em branco, mas preencha-o com, no máximo, um valor de R$100 mil. Então, entre 0 e 100 mil, você pode botar qualquer coisa nesse cheque. Isso é a lei delegada. Muito que bem. O presidente pega o cheque, ele sabe que entre 0 e 100 mil ele pode botar qualquer número, e que número que ele bota lá? Ele bota 500. Ele ultrapassa os limites da lei delegada. Então, vamos dizer que o Congresso vira e diga assim: olha, presidente, a gente vai te delegar a possibilidade de legislar sobre caça. O Congresso deveria legislar sobre caça, né? Direito ambiental, lá, modalidade de caça. E aí pode legislar aí o que o senhor achar. O senhor gosta aí desse movimento armamentista, caçador, atirador, colecionador, legisle sobre caça. E o presidente vai lá e faz o quê? Ele faz uma lei editando, falando sobre caça, mas também sobre pesca. Pode? Não. Ele exorbitou o poder que a ele foi delegado. Se ele exorbitou, o Congresso Nacional vai fazer o quê? Sustar o ato normativo que ele fez, ultrapassando os poderes que lhe foram conferidos. Se esse ato que ultrapassou o poder que a ele foi conferido feriu a Constituição, e feriu, nós estaremos diante de um controle repressivo de constitucionalidade que o Congresso Nacional adotou. Por que repressivo? Porque essa lei que exorbitou dos poderes do presidente, ela entrou em vigor, né? Então, o que o Congresso vai fazer? Vai sustar, vai tirar a eficácia dela. Uma outra modalidade ainda prevista como de atribuição do Congresso Nacional para realizar controle repressivo de constitucionalidade diz respeito às medidas provisórias, né? Então, se vocês abrirem o artigo 62 da Constituição, vocês vão ver que, em caso de relevância e urgência, o presidente da República pode adotar medida provisória com força de lei, devendo fazer o quê? Submeter essas medidas provisórias ao Congresso Nacional. Bom, o que diz o artigo 62? Que em caso de relevância e urgência. E aí o presidente olha e fala assim: vou fazer aqui uma lei federal mudando o nome de um prédio. Vou fazer uma medida provisória, desculpa, não um projeto de lei. Vou fazer uma medida provisória mudando o nome vou criando uma data específica, não vou mudar o nome de nada, não, criando uma data específica, né? Vou criar aqui, enquanto presidente, por medida provisória, o Dia Nacional do Atirador Esportivo. Não sei nem se existe esse dia já, pode ser que exista, mas vou criar aqui o Dia Nacional do Atirador Esportivo.
né? A gente tem dia de tudo. Hoje, por exemplo, foi o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual, de violência, de exploração sexual, né? Violência sexual de modo geral, a criança e adolescente. Tem uma lei dizendo que hoje é esse dia, né? E aí o presidente resolve fazer um Dia Nacional do Atirador Desportivo e faz isso por medida provisória. Vamos lá. Qual é a relevância para o país que você tem um Dia Nacional dedicado ao atirador desportivo? Enfim, a relevância. Qual é a urgência de você ter um Dia Nacional do Atirador Desportivo? O que isso vai mudar na vida do país você ter isso? Também não tem urgência. Então, o Congresso Nacional pode olhar essa lei, ou melhor, essa medida provisória que foi editada e dizer assim, espera aí, isso aí de relevante e urgente não tem nada. Se a Constituição diz que só pode ter medida provisória quando o tema é relevante e urgente, se o tema não é relevante e urgente, o que essa medida provisória é? Ela é inconstitucional, tá? Então, o que vai analisar o Congresso? A ausência dos pressupostos constitucionais para a edição de medida provisória. Se não for detectado a presença desses pressupostos, né, que são a relevância e urgência, o Congresso vai poder não converter essa medida provisória em lei, reputando-a inconstitucional, fazendo o quê? Controle repressivo. Por quê? Porque, embora não seja lei, a medida provisória é ato normativo com força de lei. Então, ela já está no ordenamento jurídico. Se já está no ordenamento jurídico, o controle de constitucionalidade ele é repressivo. Eu vou pedir desculpa a vocês, porque eu não vou passar questões hoje, né? A minha programação de slides ia até mais à frente, mas como o tema ele é muito extenso e muito importante, a gente acabou não chegando até as questões.